Fala pessoal, mais um vídeo do italiano mais amado do Brasil. Não sabemos se isso é verdade, mas como os grandes nos ensinam, perpetuando uma mentira, a gente transforma isso em uma crença. Então vamos fingir que sou o italiano mais amado do Brasil. Ah, sempre com a minha alergia curitibana, hoje vamos falar de um assunto muito simples, mas ao mesmo tempo que ninguém quer fazer, quer resolver. Eu tenho resolvido um problema com um cliente nos últimos tempos. Hoje estava escrevendo o meu texto diário. Todos os dias eu escrevo um e-mail, né? Um post no Instagram. Assim, eu estava refletindo em cima desse conceito aqui. Na verdade, uma situação que mudou, né? Um cliente que estava com muita dívida e, e acabei ajudando ele para resolver esse problema, ou pelo menos, digamos, ele não pagou a dívida ainda, mas ele está conseguindo pagar através daquilo que fizemos, né? Então, assim, hoje gostaria apresentar algo de diferente com vocês. Estou aqui com uma planilha aberta, nem sei se chama planilha, com um quadro aberto aqui para escrever alguns pontos importantes para vocês. Então, assim, se a tua empresa hoje tá tendo uma dívida, pela minha experiência, muitas empresas na faixa de 100 mil, 200 mil até 300 mil, pode ser que tenha, né? Uma mal gestão, digamos assim. Se você passou por uma mal gestão de dinheiro, digamos, nesses últimos anos e você ficou acumulando dívida com bancos ou os impostos, esse vídeo vai te ajudar. Esse vídeo vai te ajudar porque eu vou te explicar por que você tem que fazer certas coisas e também não vou entrar no como porque na verdade é um pouquinho complexo explicar tudo como, mas eu vou te explicar por que é importante e o que fazer principalmente, que é a coisa mais importante. Aí acho que você vai sair desse vídeo aqui com as ideias um pouquinho mais claras, né? Então, primeira coisa, se você tiver uma dívida e você está numa fase que acabou acumulando muita dívida, aquilo que pode acontecer é que você não sabe, primeiro, quantas dívidas você tem e se a coisa pior, se o teu lucro está conseguindo pagar a tua dívida. Então, assim, essa é uma coisa que, claro, você poderia fazer na mentoria comigo, você me paga, a gente faz juntos, né? Mas é uma coisa que você pode fazer também por sua conta, né? Sozinho, pode começar a resolver esse problema. Por que tô te falando disso? Porque não sei se você sabe, se conhece um pouquinho da minha história. No 2004, 2003, 2004, eu herdei a empresa do meu pai. Essa empresa aqui, lá na Itália, era bem endividada. E por uma, digamos assim, por uma força maior, eu fui obrigado a aprender a liderar com dinheiro, né? A primeira coisa que eu lembro que fiz uma diferença incrível, muito importante para mim, foi entender o tamanho da dívida, né? Por uma série de coisas. Eu vou ser bem direto aqui. Primeira coisa, os empresários parece que às vezes estão com medo de enfrentar os números, né? Então, se a primeira coisa que você tem que entender é, se você estiver com dívida, ou você não sabe os números da tua empresa, cara, você tem que parar de fazer tudo, respirar profundo e entender que você tem que lidar com esses números, senão uma hora tu vai quebrar. Menos você lida, mais é fácil que você vai quebrar. Então, assim, primeira coisa, eu vou marcar aqui. Primeiro ponto, aprender a lidar com os números. Se faltar alguns acentos, me dá a permissão de ser italiano e ter essa possibilidade de fazer erros em português, tem muitos acentos, né? A primeira coisa é aprender a lidar com os números, que não todos os empresários querem, assim, é uma coisa que muitos empresários não gostam. Eu gosto, mas mesmo assim eu não faço. Graças a Deus, tenho um sócio que faz muito bem, mas eu gosto de números, não gosto de ficar aí implementando as coisas, mas eu sei lê-los e interpretá-los, né? Então, assim, primeira coisa, aprender a lidar com os números. Segundo, encarar a realidade. O que quer dizer encarar a realidade? Você tem que aceitar qualquer tipo de resposta que esses números te dão.
você tem que, primeiramente, pegar esses números aqui, enfrentá-los, juntá-los e encarar a realidade. Você não sabe se vai ser números bons ou números ruins, né? Então, já que você não tem esse controle total da tua dívida e da tua gestão financeira, a primeira dica, a segunda dica é encara a realidade, ou seja, você vai descobrir que vai ter dívida, beleza? Vamos ver o que dá para fazer. O outro ponto, eu não vou. Eu falei também ontem para minha comunidade de clientes. Eu tenho uma comunidade de empresários chamado La Máfia, onde tem 30, 40 empresários. Dentro desse grupo, é uma mentoria em grupo. Eu falei a mesma coisa. Falei, gente, infelizmente, às vezes, vocês. Pode ser que vocês não consigam mais recuperar a empresa de vocês. Então, assim, vocês têm que achar um jeito de resolver essa questão de outras maneiras. De nenhuma forma eu estou incentivando você a deixar falir a tua empresa, não pagar banco, não pagar impostos, né? Mas tem vezes que, pô, cara, a tua empresa precisa dar um lucro astronômico, gigante, e você vai pagar a dívida e não vai sobreviver. Então, assim, a primeira coisa de coletar os dados, de saber quanta dívida e quanto lucro a tua empresa está fazendo, é por uma necessidade também de estratégia, né? De saber se vocês vai conseguir pagar essa dívida nos próximos 7 anos. Se você já vê que é um esforço que talvez não vai conseguir e nem vale a pena, talvez você tem que refletir e pensar uma outra estratégia. Então, assim, você tem que aprender a lidar com os números, encarar a realidade. O terceiro ponto a fazer é coletar. Nem sei se se escreve assim. Coletar. Acho coletar, sem assim. Não sei. Coletar e juntar todas as dívidas. Coletar e juntar todas as dívidas. Que seja banco, que seja bancos, né? Colocamos plural, que tem pessoas com vários financiamentos, impostos, fornecedores, funcionário, funcionários e outros, beleza? Então a primeira coisa é juntar todas essas dívidas aqui, colocar aí numa planilha Excel e ver o tamanho desse problema aqui. Feito isso, você vai ter uma ideia, mas ainda você não vai saber se vai conseguir pagar essa dívida aqui, né? Então, assim, a quarta coisa é, que não vou explicar hoje, mas vou explicar em outra aula, ou explico diretamente na minha mentoria de grupo ou aquela individual. O quarto ponto é ter DRE com, que deixe bem claro, né, com lucratividade, com, digamos assim, ter um DRE com lucros ou perdas, né? Então, assim, a quarta coisa é, depois que você individuou a tua dívida, você tem que saber se a tua empresa está lucrando ou não. Então, o quarto ponto é muito importante. Depois disso, você vai ter as duas informações muito importantes. Vai ter quanto lucro você está gerando e o lucro, lembrando que o lucro, com o tempo, um tempo médio curto, assim, vai gerar caixas. Então, assim, se hoje você está sem caixa, é porque provavelmente você está administrando mal. Só um minutinho que eu vou colocar o carregador. Você está administrando mal o teu dinheiro, né? Mas se uma empresa for lucrativa, independentemente de tudo, depois de um certo tempo, se a empresa continua lucrativa, o caixa vai se formando, né? Mas assim, hoje eu não quero falar de estratégia de caixa rápido. Quero só falar de como você, se você se perdeu e está com financiamento e dívida, quer dizer que você está administrando mal. Então, aquilo que hoje eu quero resolver aqui é te explicar o caminho para sair dessa situação de forma rápida e, e sem sofrer muito, né? Então, assim, lucros vai trazer aqui. Quinto ponto, vamos marcar aqui. O lucro vai
transformando caixa. Não é sempre verdade, mas é verdade a maioria das vezes. Porque você pode até ter lucro, esse lucro aqui vai no estoque, no estoque ou vai no recebíveis, né? Que são dois ativos, mas não necessariamente viram caixa. Então, assim, você tem uma ideia da dívida, você tem uma ideia do lucro que você vai fazer. Vai, vai ver se o total do lucro vai pagar a parcelas que depois vai juntar das dívidas, beleza? Como vai fazer? Vamos fazer um exemplo fácil. Dívidas. Digamos que você está lucrando 40 mil reais, beleza? Você está lucrando 40 mil reais e a tua empresa tem uma parcela, aqui vamos colocar lucro mensal. Aqui é 35 mil reais de parcelas, dívidas, beleza? Aqui vai sobrar só 5 mil. Você sabe que, por exemplo, nesse caso aqui, você está conseguindo pagar. Mas pela minha experiência, isso aqui é muito. Isso aqui é pouco para conseguir pagar as dívidas e manter um fluxo de caixa saudável. Porque o que acontece? Se um mês você fizer um lucro de 10 mil, você vai de novo entrar em um ciclo de dívidas não paga e não vai conseguir honrar aquilo que você estabeleceu com os bancos, com o governo, com os funcionários. Então, assim, eu não te aconselho de ter um pagamento tal apertado assim. O que eu aconselho, pelo menos, o teu lucro ser 3 vezes o valor do teu pagamento, né? Então, assim, seria o ideal que se você faturasse 40 mil reais, o teu pagamento fosse em volta de 12, 15 mil reais. Agora você pode me dizer, tá, eu não sei se os meus credores vão aceitar esse tipo de pagamento. Aqui que começam as negociações, né? Qual é a ideia? A ideia é que você lucre no mínimo 2 vezes, 3 vezes aquilo que você está pagando, né? Que muitas vezes é difícil. Então, qual é o meu ponto de vista? A primeira, que você abra o jogo com os credores e você explica, né, a tua situação. E 8, parcele todas as dívidas de modo que fiquem um terço do lucro. Não sei se isso vai ser possível, é só aquilo que eu acho que pode te ajudar, né? A minha experiência. Não estou dizendo que todos os casos são possíveis. O que você tem que fazer nesse momento aqui é esticar ao máximo que puder a tua dívida, negociando, renegociando, talvez vendendo alguma coisa, tentando assim, aumentar o prazo da dívida, diminuindo a parcela, né? Mesmo pagando mais juros, porque é normal. Se você vai esticar uma dívida de 2 para 5 anos, vai pagar uma fortuna, mas você vai sobreviver com a tua empresa. Esse tudo tem um preço, né? Então, eu tô te dizendo o que eu faria, né? Claro que cada um depois pensa na própria empresa como quiser, mas isso é aquilo que eu faria. Ao mesmo tempo, o que eu faria é aumentar o lucro, que não é, hoje não vamos ver isso, né? Mas rapidamente, como se aumenta o lucro? Aumentando os preços, preço de venda, 11. Diminuindo o custo da mercadoria, famoso CMV, e 12, abaixando os custos fixos, e 13, deixando a empresa mais produtiva. É claro que todas essas coisas que estou ensinando hoje, assim,
Tem pessoas que me contratam para fazer isso em 3, 4 meses. Mas assim, estou tentando de resumir tudo para te dar um norte, né? O ideal é ter um terço de forma que sobra ainda lucro para você ter manter o teu estilo de vida, né? E fazer gestão, deixar a empresa mais. Vou te explicar por qual razão. Se você, por exemplo, botando aqui nos custos fixos, né? Aqui no ponto 12, vamos fazer uma hipótese. Provavelmente você tem que aumentar a lucratividade da tua empresa. Para aumentar a lucratividade da tua empresa, talvez você tenha que mandar embora algumas pessoas. E você vai precisar de capital de giro, de caixa para pagar as rescisões e os impostos e as multas dessas pessoas que você manda embora. Então, assim, se você ficar apertado aqui com só 5 mil que sobra para você, você não vai conseguir diminuir os custos. Então, é inútil você querer pagar mais rapidamente a tua dívida e depois ter uma empresa que não funciona. Então é melhor pagar muito mais juro, do meu ponto de vista, e pagar uma dívida a longo prazo com bancos, impostos, fornecedores e outros credores, mas ao mesmo tempo você vai tendo aquele 65, 70% de percentual de lucro que você vai usando para reinvestir na tua empresa, deixá-la mais lucrativa, deixá-la mais produtiva, eficiente, funcionários mais engajados, mercadorias mais de ponta, maquinários mais rápido, talvez pagar consultores para você ter um olhar diferente dentro da tua empresa. Então, assim, isso aqui é um quadro geral para te ajudar, né? Claro que aqui se abre, nesse ponto aqui, se abre todo um outro mundo, né? Que inclusive assim, é aquilo que eu chamo do código do lucro, né? Que é um das minhas aulas, né? De como deixar a empresa mais lucrativa. Você tem que entender que a base de tudo é o seguinte: para você pagar dívida, você precisa de lucro. Você não precisa de caixa. Claro, você precisa de caixa para pagá-la, mas se não tiver lucro, em 2 meses você está quebrado. Então no curto prazo, você tem que gerar caixa, mas você tem que gerar lucro. Então, se a tua empresa não for lucrativa, no curto ou médio prazo você vai quebrar. Então, foque no lucro, paga as dívidas, planeja as dívidas, mensalmente faça um DRE para controlar o teu lucro mensal, se a empresa está lucrando, se está sendo produtiva. Quando você sabe o tamanho da dívida, você sabe o tamanho do lucro, você vê se você consegue manter um lucro que seja 3 vezes a parcela de todas as tuas dívidas juntos, beleza? Feito isso, começa as tuas negociações, caso isso aqui não, vamos dizer assim, caso o teu lucro não seja 3 vezes o tamanho da parcela, vai e começa a negociar, explica, pede prazo e tente de trazer esse resultado para casa. Se não for, você pode até aceitar que seja mais alta, né? Digamos que você vai ter, por exemplo, digamos que o lucro é 40 mil e você tem uma parcela de 30, ainda é arriscado porque sobra só 10 mil. Mas com esse 10 mil já dá para usar esse 10 mil aqui e trabalhar esses pontos aqui. Aumentar o lucro, aumentando o preço de venda, diminuindo o custo da mercadoria, baixando os custos fixos e deixando a empresa mais produtiva. Que nada mais é que fazer mais com menos. Esse aqui é o segredo de ganhar dinheiro com a empresa. Espero de ter ajudado você. Tem muita coisa aqui para trabalhar, né? Caso você tenha algumas dúvidas assim, comenta aqui embaixo, dá um likezinho no vídeo que eu tô começando agora, isso vai me ajudar para deixar o canal mais engajado. O YouTube vai entender que o meu conteúdo é bom. Claro, se você gostou, né? Deixa um comentário embaixo. Se tiver umas dúvidas técnicas também, me comunique aqui que eu vou fazer um vídeo específico para sua dúvida. Beleza? Um abraço.